Aleluia. Eu cumprimento a igreja, a paz do Senhor ali, que Deus venha nos abençoar, nos dar graça, e venha falar conosco nesta noite de grande maravilha. Deus venha nos abençoar e nos dar graça. Mas é claro, hoje, Daniel 3, do 1 ao 30, que disse: adoração que supera o medo. Às vezes, muitos têm medo para estar com Deus, às vezes chama aceitar Jesus como é. Então, presta atenção nessa leitura de Deus. Daniel 3, do 1 ao 30, que diz assim: vamos orar primeiro, através da leitura. Senhor Jesus, Pai, essa é a festa mesmo, nós, nessa casa, orando, falando do teu amor. O Senhor vem, meu Pai, nos abençoar, nos dar graça. Pessoa para querido, que tem falado, para quem ouvir, entender que é o meu. Senhor Pai, tira esse medo dele, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Isso aqui na Bíblia está escrito assim: as tábuas de ouro, os companheiros de Daniel, não foram de fogo a Deus. Daniel falei com você. O rei nos fez uma estátua de ouro, na altura da qual era de 60 povadas, e a sua largura de 6 povadas. Levantou no campo de Dura, na província de Babilônia. E o rei mandou ajuntar os satrapas, os prefeitos, o presidente, o juiz, o tesoureiro, o conselheiro, os oficiais e todos os governos na província, para que viesse as consagrações da estátua que o rei tinha levantado. Então, se executado, o satrapas, o prefeito, o presidente, o juiz, o tesoureiro, o conselheiro, os oficiais e todos os governadores da província, para consagrações da estátua que o rei do tinha levantado. Estava em pé diante da imagem que o tinha levantado, e eu, arauto, observava em alta voz: ordena-se a vós, o povo, nações e gente de todas as línguas, quando ouvir o som da buzina, os faros da harpa, das sanducas, dos hotéis, da gaita, de fogo e de toda a sorte de música vossa, prostrais e adorais a imagem de ouro que o rei do tem levantado. E qualquer que se não prostrar e não adorar, será na mesma hora lançado dentro do forno de fogo ardente. Portanto, no mesmo instante em que todos os povos ouviram o som da buzina, do falo, da harpa, das
sambuca, dos hotéis, e de todas as sortes de música, e mostrar a todos. Os povos, nações e línguas que adoraram a estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ora, no mesmo instante, se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. E falaram, e disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, fizeste um decreto pelo qual todo homem que visse o soldado, o sino do carro, da arca, da sambuca, do sopério e da gaita, de fora, e de todas as sortes de música, se prostraria e adoraria a estátua de ouro. E qualquer que se não postrasse e adorasse, seria lançado dentro do fogo de fogo ardente. Alguns homens judeus que tu constituísse sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego, esses homens, ó rei, não fizeram causa de ti. A Deus não serve nem a estátua de ouro que tu voltaste a adorar. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. E trouxeram a esse homem perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhe disse: é propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meu Deus, nem adorai a estátua de ouro que já contei? Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvir o som da buzina, do pifar, da guitarra, da harpa, do sopério, da gaita, de fole e de todos os sortes da música para vós prostrar e adorar a estátua que fiz, bom é, mas se não adorar, serei lançado na mesma hora dentro do forno de fogo ardente. E quem é o Deus que vós poderá livrar da minha alma? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre esse negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não ficar sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adorando a estátua de ouro que levantaste. Então, Nabucodonosor se encheu de furor e se mudou a aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego. Falou e ordenou que o forno se aquecesse 7 vezes mais do que se costumava aquecer. Ordenou os homens mais fortes que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego para os lançarem no fogo de fogo ardente.
Então, aqueles homens foram atados com as suas capas, seus calçados e seus chapéus e seus vestidos, e foram lançados dentro do fogo de fogo ali. Depois que a palavra do rei apertada, o forno estava sobremaneira quente e chama de fogo matou aqueles homens que levantaram Sadraque, Mesaque e Abednego. É esses três homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caiu no cabo dentro do fogo, levou a luz. Então o rei Nabucodonosor se escondeu e se levantou depressa, falou e disse aos seus capitães: não lançamos nós três homens na casa dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: é verdade. O rei se respondeu e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, e nada há de lesão nele. Meu aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus. Então, se chegou quando cruzou a porta do forno de fogo ardente, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, serve, meu Deus, sai e vinde. Então, Sadraque, Mesaque e Abednego saíram no meio do fogo. E ajuntaram-se o Sadraque, os prefeitos e os presidentes e os capitães do rei, contemplando esse homem, e viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos. Nenhum só cabelo da sua cabeça se tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, nem cheio de fogo tinha, passando sobre ele. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou os seus anjos e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei. Preferindo entregar os seus corpos para que não servissem, nem adorassem alguns outros deuses, senão o seu Deus. Por mim, pois, é feito um decreto pelo qual todo o povo, nação e língua que diz: blasfemo contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado e a sua casa seja feita um todo, porquanto não há outro Deus que possa lutar como esse. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província de Babilônia. Senhor Jesus, está aí a palavra de Deus. Eu agradeço por tudo, meu Pai. O Senhor está me dando essa força para essa palavra ao seu povo, essa leitura ao seu povo. O Senhor venha me dar a palavra em nome de Jesus. Isso aqui é a história de Mesaque, o texto dele. Aqui, ó, o texto, vários, do 3 a 1, do 1 ao 5. Relata esse episódio em que Sadraque, Mesaque e Abednego recusam
adorar a estátua do rei, não do rei. E são lançados na fornalha ardente. A fidelidade diz: joga a Deus. Ele candeia o milagre, pois, mesmo na fornalha são protegidos por um quarto ser frequentemente interpretado como um anjo do Senhor. Ao ser chamado para fora, não tem cheiro de fumaça, e seu corpo não for afetado, por ele falando, pelo fogo. Esse invento destaca a soberania divina sobre a circunstância adversa e a proteção concedida aos que permanecem fiel. Permanecer fiel a Deus, Deus está pronto para livrar todos os perigos, seja o que for. A narração de Sadraque, na fornalha ardente, é um testemunho inspirado de adoração, que transcende o medo. No contexto de pressão cultural, esses jovens tiveram suas lealdades a Deus, enfrentando a perspectiva assustadora da fornalha com coragem. A história serve como um fogo fornal, um farol iluminado a capacidade da adoração genuína de superar o medo e revelar a fidelidade inabalável ao Senhor. Até Pedro teve medo quando ele quis andar na água de Jesus. Aqui, joga coragem de não ser curado. Ao ser recusar e adorar a estátua, Daniel 3, 12 e 18. Os jovens demonstraram coragem ao escolher obedecer a Deus, mesmo diante da ameaça da fornalha. A resposta destemida do jovem ao rei destaca a confiança dele na proteção divina. Daniel revelando uma adoração que transcende o medo. Como você quer uma coisa de Deus, você não pode ter medo. Você enfrentar o que Deus está pronto para se livrar. O desfecho do episódio com o jovem e comum na fornalha. Daniel 3, 25, 7, mas sabia que adorações autênticas não apenas enfrentam com medo, mas também recebem as intervenções divinas. A referência bíblica. Daniel 3, 12, 18. Não temos
necessidade de ter respondido sobre esse negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nos servimos, é quem nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da mão da purificação ao fogo. Respondeu Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles disseram ao rei: não necessitamos de dar resposta sobre esse negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é quem nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da purificação ao fogo. Ele respondeu, dizendo: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo. E nada há de mal neles. E o espectro do quarto é semelhante a um filho do Deus. Então, aproximando-se da porta da fornalha de fogo ardente, falou e disse: Sadraque, Mesaque, Abednego, servo do Deus, Batista, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. A adoração que se espera com Deus. A firmeza do jovem e não ceder à pressão cultural, idolatria, revela uma adorações que transcende o medo. A confiança expressa por Sadraque, Mesaque e Abednego na capacidade de Deus para livrar. Evidência uma adoração fundamental de presença divina. Daniel 3,16. Respondeu Sadraque, Mesaque e Abednego e disse ao rei: não necessitamos de te dar resposta sobre esse negócio. Ele respondeu, dizendo: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passando dentro do fogo. Nada há de mal nele. E o aspecto do Pai é semelhante com o Filho do Deus. A história desafia os crentes a cultivar uma adoração que não se submete ao medo, mas confia na sabedoria de Deus, na soberania de Deus. Daniel 3,18. Adorações determina o jovem na fornalha, inspira os crentes a permanecer firmes em sua confissão, mesmo em meio à adversidade. A experiência na fornalha deixa uma marca duradoura na vida do jovem, destacando que a adoração que supera o medo molda o caráter e fortalece fé. Amém? Falando um para os outros, ele disse: bendito seja o Deus de Sadraque,
exatamente de Deus. Que enviou o seu anjo, ele livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra de Deus, preferindo entregar o seu corpo para que não servisse nem adorasse algum outro Deus, senão o seu Deus. Portanto, faço um decreto, pelo qual todo o povo, nações e línguas que disserem blasfêmias contra Deus e Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado e as suas casas se façam um todo, porquanto não há outro Deus que possa lidar com isso. Está vendo? É o rei, passando lá no Daniel. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província de Babilônia. A história de Sadraque, Mesaque e Abednego é um convite à reflexão sobre adorações que transcendem o medo. Sua coragem de resistir a pressões culturais, enfrentar a fornalha ardente, inspira-nos a cultivar uma adoração direta, enraizada na confiança de Deus. Amém? Daqui nós temos confiança. A permanecer firme em nossa confiança, convicções, mesmo diante da adversidade, experimentando uma adoração que não apenas supera o medo, mas também traz a presença divina, assim são desafiados e adorar a Deus com ousadia, confiando em suas soberanias, mesmo no momento mais terrível da vida, posição desse jovem na fornalha da Deus. Ações em nossos corações impulsionaram-nos a uma adoração que não se intimida, mas que glorifica a Deus, que nos livra de fortaleza. Amém? Assim será. Assim será a leitura hoje. Amanhã continua aqui na leitura 17, porque a confiança na providência divina que está em Daniel 4, no 1 ao 17. Você já vai estudando para nós estar estudando essa leitura amanhã, nesse mesmo horário, né? Na 17, na 19, 30 e diante. Então, Daniel 4, do 1 ao 27. Né? Então, vamos orar. Agradecer a Deus por ser tudo maravilhoso. Senhor Jesus, Pai, para a terra, foi eu, Pai, que encerrar esse culto, Jesus, por nos deu essa palavra, abençoada na nossa vida. Para a nossa casa, para a nossa profissão, para todos nós. Senhor, agradeço o Senhor, irmão, por ser. Vamos lá, a graça por Jesus, vamos ver. A comunhão do Espírito Santo seja. Amém. Você